Dark Fantasy, um baita gênero que começou a ficar popular nos últimos anos. Ele já era carregado no mundo dos games por Dark Souls e na bolha otaku só foi ficar muito popular mesmo com a ajuda de Berserk. Mas eu acho um tanto ruim o fato que Berserk é uma obra que tem metáforas e é uma obra que tem um tipo de simbolismo dentro dela e rege muito mais coisas além de olha como isso aqui é Ed pra caralho, o Guts do Berserk com espadão e alguns memes bestas. Berserk ele foi posto nisso, as pessoas mais conhecem a obra entre produções alheias do que ela mesma. Berserk é o famoso mangá que as pessoas nunca leram e eles impõem uma visão típica sobre esse negócio. E isso infelizmente também aconteceu com Claymore. Mas sobre o que caralhos é Claymore afinal? É a história de um jovem com espada gigante buscando vingança. Não, é claro que não. Se fosse eu não estaria falando dela aqui. Claymore conta a história de Clay, uma jovem que é um membro de uma organização misteriosa que trabalha realizando o extermínio de Yomas, criaturas capazes de disfarçar de humanas, que causam terror nesse mundo fictício aonde ela habita. É dever de Clay vagar por esse mundo, portando um tipo de espada que se chama Claymore, e essa mesma espada dá o título de uma Claymore ao seu trabalho. E assim ela anda pelo mundo, busca exterminar os Yomas em uns locais que sejam solicitados o serviço. E é claro que esse serviço é muito bem pago, ela não ajuda ninguém apenas por ajudar. E Claymore é doido. Eu adoro como no início do mangá a Clay é uma protagonista silenciosa. A gente conhece muito mais do mundo graças a aqui, um jovem que por motivos X, Y e Z acaba por se unir a Clay. E ele visualiza esse mundo, os Yomas, e acaba ficando intrigado com a figura das Claymores. Elas não são heroínas, são violentas, são apáticas, desprovidas de alguns comportamentos humanos. E ao decorrer do momento que os capítulos avançam, quanto mais ela combate, quanto mais ela se põe em perigo contra essas criaturas, você nota que as Claymores exalam alguma coisa de diferente. Os Yomas são estranhos, são seres que se mesclam à sociedade, e as Claymores não. Eles são monstros, e é interessante esse paralelo, onde sempre existe uma pulguinha atrás da orelha sobre a figura dessas personagens. Mesmo que a gente só conheça a Clay, a gente conhece muito pouco dela. Afinal, a maior parte do que nós vemos sobre a mesma é uma batalha. E enquanto está em batalha, ela mostra trejeitos, feições, habilidades, comportamentos bem violentos. Às vezes mais violento que alguns Yomas. E tudo, ao decorrer disso, Claymores, Yomas, organização, soa estranho. Não existe um ódio, um motivo, alguma coisa que faça com que os Yomas devam ser exterminados além de dinheiro. A movimentação das Claymores é isso. Elas não são figuras de heroísmo, grandes guerreiras ou coisa do gênero. Na verdade, a ideia de uma Claymore estar na sua cidade é vista como você tem uma praga e você tem um atestado de falha, ou algo assim. A figura vazia, que é desumanizada, que traz uma estranheza, é interessante por si só. Afinal, o Norihiro Yagi teve como seu primeiro trabalho Angel Dentsu. E mesmo que tu não conheça isso aqui, saiba que o mesmo é um bom projeto inicial, onde ele conseguiu trabalhar muito bem camadas de personagens. Então o homem sabe das coisas. Tanto que o primeiro chutão na boca do estômago para mostrar que Claymore não é um Dark Fantasyzinho qualquer, aos moldes que todos pensam, é o arco que foca em Teresa, oficialmente uma das minhas personagens favoritas dos mangás. É o top 1 mulher da minha vida. E é a partir dela que entendemos que ser uma Claymore é um azar do cacete. Teresa é a primeira personagem a ativamente sentir repulsa do seu estado. Ela perdeu seu corpo, ela perdeu tudo que ela achava bela e ela se tornou algo que ela não reconhece. E é a partir dela que entendemos um pouco mais do que é uma Claymore, que elas não são guerreiras, mas sim basicamente escravas. Alguém sem vontade, que vive para uma organização que a desumanizou, para ser útil o máximo possível a eles. Esse negócio, o arco da Teresa, me lembrou até mesmo o livro O Processo de Kafka, onde, não dando spoiler de nenhum dos dois, a ideia de que você é um cão amargurado na sarjeta e vai morrer da forma mais miserável possível, porque o mundo vai te fuder e ponto final,
acaba sendo bem retratado no arco dela. Nós acompanhamos a visão de uma pequena Clay no passado, que aqui basicamente seria o hack da Teresa. É uma criança que acompanha uma Claymore e vê o mundo através dela. Enquanto o hack ele nota que o mundo existe problemas e há alguma coisa por trás da forma que tudo acontece, a Clay no caso, ela basicamente fica vislumbrada, encantada com a figura da Teresa. E a própria Teresa acaba tendo que suportar essa criança cabeçuda do lado dela. Todo esse arco é sobre a personagem recuperando a sua identidade, a sua humanidade, quando ela consegue se ver na Clay, quando ela consegue criar um laço de empatia. Só que esse laço tem consequências. A gente não entende inicialmente o porquê dessas consequências existirem, mas elas acabam existindo. E é a partir daí que alguma coisa foi plantada nas nossas cabeças. A gente não sabe o que é, mas quando chegar o momento da revelação a gente vai dizer: puta que pariu, era isso, velho, foda pra caralho. E cara, Claymore é uma narrativa muito boa. Mesmo que você não consiga se identificar com a ideia de seu trabalho é matar monstros, eu acho que todo mundo já teve que vestir a farda da empresa de merda, perder um pouco da sua identidade e ter que trabalhar numa empresa que todo dia te fode um pouquinho mais e acaba tirando de você a essência da vida. Essa ideia que existe uma organização ou uma força de sistema que basicamente te fode porque ela pode, porque você não nasceu com recursos suficientes para fazer o que você quer. Existem leis que você deve seguir porque sim, você não tem capacidade de ser contra elas, é interessante. E faz a gente pensar que as Claymores são mais próximas da gente do que dos monstros. Só que claro, se a narrativa que foca na Teresa foi basicamente a gente entendendo o quanto este mundo é ruim e o quanto este mundo vai acabar com você, a narrativa de Clay é bastante diferente. É uma história sobre uma emancipação, é uma história sobre um retorno à humanidade, a busca do eu mesmo, basicamente olhar para o abismo e retornar a si. É interessante, Clay não vai seguir a linha de morrer na sarjeta, ela vai lutar pela sua própria liberdade, ao entender a posição que está e ao recuperar o seu eu verdadeiro. E aí a história se torna um conto de libertação através de uma estética de fantasia e horror, com um abraço selvagem ao encontro aos instintos mais primitivos. E o resgate da individualidade, a luta contra a pragmática caminhada para se tornar uma ferramenta. E tudo isso na roupagem de um Dark Fantasy bem intimista, sem glórias, sem propósitos, apenas a jornada sanguinária para o conforto de uma liberdade. Mas, infelizmente, mesmo sendo um mangá muito bom e tendo um anime legalzinho, a obra é muito cara para se ter para uma publicação, já que ela é antiga, e um certo site de animes aí tirou do ar a possibilidade da gente ver Claymore oficialmente. Por isso eu peço que, se possível, tenta dar uma chance, você não vai se arrepender. Mesmo que essa seja uma daquelas experiências que não tenha te marcado, ela vai te pôr uma pulguinha atrás da orelha. Será que eu sou livre ou eu sou uma Claymore?